Cumprimento os amados irmãos, com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Desde já quero desejar um bom dia para os irmãos. Que Deus esteja contigo nesse dia de hoje. Que o Espírito Santo esteja com vocês, certo? Glória a Deus. Desde já também estou pedindo para aqueles que não se inscreveram no canal, eis-me aqui, Senhor. Vai se inscrevendo, vai dando aquele joinha. Quem puder compartilhar, você vai estar ajudando a levar a palavra de Deus. Amém, meus amados? Desde já também, meus irmãos, quero fazer um vídeo mais rápido, para não tomar tanto o tempo dos irmãos, porque eu sei que o dia a dia é corrido, né, meus irmãos? E a mensagem que eu quero deixar para os irmãos no dia de hoje fica no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 14, versículo 22. Vou estar lendo aqui para os irmãos. Aleluias. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Aleluias. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Glória a Deus, aleluia, até aí, meus amados. Meu irmão, o título da palavra de Deus no dia de hoje fala: Jesus anda sobre as águas. Aleluia. Águas nesse título aqui, meu irmão, quer dizer as dificuldades da vida do dia de hoje, certo? Amém? Aleluias. Aqui, meu irmão, Jesus estava com seus 12 discípulos, levando a palavra de Deus, evangelizando, fazendo o melhor que ele gostava de fazer. Amém. Aleluia. Ali ele estava libertando, curando aqueles enfermos, que aonde Jesus ele se encontra, meu irmão, aleluia, tem que haver milagre, certo? Da mesma forma nos dias de hoje, dentro das igrejas, aquelas igrejas que não tem prodígio, eu creio que não serve, porque aonde Jesus se encontra tem que ter o milagre, tem que ter a cura, tem que ter a libertação. E ali, quando Jesus chegava num dos povoados, aleluias, aquele povo ali, eles pegavam todos os enfermos, todos aqueles doentes e traziam até Jesus. Aleluias. E a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que muitos que ao só pegar na veste do Senhor Jesus eram curados. Então é dessa forma, meus irmãos. Nem precisava o Senhor Jesus impor a sua mão. Só pela fé, quando eles tocavam na veste de Jesus, eles eram curados. Então, nos dias de hoje, meus irmãos, o que eu tenho para falar para vocês é pela fé, meus irmãos. É pela fé. Você tem que ter fé. Não importa o que você esteja passando, que você possa viver. Eu não vou conseguir. Vai conseguir, meu irmão. Vai conseguir. Eleva essa tua fé. Aumenta ela. Busca. Pede ao Senhor. O Senhor faz com que a minha fé volte. Aleluias. Glória a Deus. E aqui a palavra de Deus fala, meu irmão, que o Senhor Jesus, ele dispersa aos discípulos para que ele fosse para o outro lado. Aleluias. E ali Jesus, ele vai para o monte orar. Meus irmãos, o Senhor Jesus era uma forma que ele tinha, que ele encontrou de cada vez mais estar forte diante da presença de Deus,
quer ir para o monte do Senhor, buscar a presença de Deus. Aleluia. Porque cada vez que você começa a buscar a presença de Deus, você vai se fortalecendo cada vez mais. E cada vez que você começa a fazer a vontade de Deus, aí você pode perguntar, mas irmão, qual é a vontade de Deus? É isso aqui, irmão, ó, é a palavra de Deus, é os mandamentos de Deus. A partir do momento que você deixa de fazer a vontade da carne para fazer a vontade do Espírito, aí você vai ficando cada vez mais forte com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitando na tua vida cada vez mais. Aleluia. E ali a palavra fala que o Senhor Jesus era final de tarde, era pela tarde. E ali a palavra chega, meu irmão, que chegou a noite. Chegou a quarta vigília, quer dizer o quê? A quarta vigília, para quem não sabe, meu irmão, já tinham passado as 3 horas da manhã. E Jesus estava ali orando. Aleluias. É quando o Senhor Jesus, ele sai depois das 3 horas da manhã e vai ao encontro dos discípulos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero deixar aqui para os irmãos que quando você ora sozinho, meu irmão, não tem uma oração que substitui aquela que fazemos individualmente a Deus. Ela é tão importante que o próprio Senhor Jesus se retirava para lugares isolados, a fim de estar a sós com o Pai. Aleluia. São nesses momentos íntimos com o Senhor que encontramos força para vencer as lutas e as tentações que se levantam contra nós. E são nessas horas que o Espírito Santo tem mais liberdade para falar conosco e nos orientar. Aleluia, glória a Deus. Então são nessas horas, meu irmão, que você está sozinho ali, não tem ninguém para que você venha. Muitas das vezes tem ser humano que ele fica com vergonha de falar com o Senhor, porque está dentro da igreja, ali tem um irmão do lado da direita, um irmão da esquerda e na frente, e fica com receio de se expressar verdadeiramente com o Senhor. E aqui o Jesus, ele sempre, quando ele ia buscar a presença do Pai, ele ia só. Às vezes ele levava alguns discípulos, mas o discípulo ficava à parte e ele se retirava e ia buscar a presença de Deus. Aleluia. Então eu quero falar para vocês, glória a Deus, é como lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo me fugiu, glória a Deus, mas vocês vão saber o que eu estou querendo falar, que é da oração do Pai Nosso, que ele fala bem assim: quando for orar a Deus, entra no teu quarto. Quer dizer o quê? Que você vai estar só, você e o Espírito Santo ali. Então dessa forma, meus irmãos, glória a Deus, aleluias. E ali, meu irmão, Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos, aleluias. E ali os discípulos, quando ele vê a presença de Jesus vindo sobre a água do mar, eles se assustam. A palavra de Deus fala aqui que eles se assustam, dizendo: é um fantasma? Aleluias. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Meus irmãos, eu meditando nessa palavra de Deus aqui, veja bem, os discípulos conviviam ali 24 horas com Jesus, eles conheciam a voz de Jesus, não é dessa forma? E Jesus fala com ele ali, meus irmãos, mas para você ver o ser humano, a fé do ser humano, entendeu? Duvidou do Senhor Jesus, não conheceu a voz de Jesus. Então, como eu costumo falar, você tem que crer, você tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, meus irmãos. E aqui, Pedro, um dos discípulos, ainda pega e fala para o Senhor Jesus, disse: se és tu, Senhor, deixa com que eu vá até aí, deixa que eu vá até o Senhor. Aleluias, glória a Deus, aleluias. E o Senhor disse: vem, Pedro. Aleluia. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até com Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ali, meu irmão, a partir do momento que você não duvida do Senhor Jesus, a partir do momento que você deixa com que o medo não venha prevalecer na tua vida, entendeu? O que você esteja passando, que não seja maior do que a tua fé, porque a sua fé tem que ser maior que tudo. Aleluia. Aí você pode falar: mas irmão, é fácil o senhor falar, o senhor não está no meu lugar. Sim, meu irmão, eu não estou.
mas você tem que prevalecer, a sua fé tem que ser maior do que tudo. Um exemplo, você vai fazer um concurso, vai fazer um vestibular, primeiro você tem que se preparar, certo? Aleluias. E depois você tem que ir decidido. Eu já passei, em nome do Senhor Jesus. Se são 10 vagas, uma dessas 10 vagas já são minhas. Uma dessas 10 vagas já é minha. Já profetiza, irmão. É dessa forma. Aleluia. E ali, meu irmão, a palavra de Deus fala que Pedro começou a andar sobre a água, igual Jesus. Só que quando ele chegou próximo de Jesus, ele começou a olhar para a dificuldade. Entendeu? Ele começou a temer, começou a ter medo. E a partir do momento que você começa a ter medo, achar que a dificuldade é maior do que a sua fé, aleluia, você vai prevalecer, a sua fé você vai perder, aleluia, glória a Deus. E ali, meus amados, Jesus, ele vai e estende a mão para Pedro, aleluias, glória a Deus, quando ele vê Pedro se afundando, mas primeiramente, aleluias, glória a Deus, Jesus, ele fala para ele, homem de pequena fé, porque duvidaste, aleluia, glória a Deus. O que dá para você entender nesse versículo aqui, meu irmão? Porque tu duvidaste do Senhor, aleluia, não duvida não, irmão, crê até o final. Aleluia, glória a Deus. Porque como eu falo, tem um louvor que fala que se o Senhor fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, você vai para a glória. Aleluia. Amém, irmão? Então é dessa forma, meu irmão. E aqui a palavra de Deus fala. E eles ali, meu irmão, quando Jesus ele subiu num barco, a tempestade passou. O vento passou e aqueles discípulos ali, eles chegaram e falaram, és o Filho de Deus mesmo? Meus irmãos, o ser humano ele é muito incrédulo, a fé dele, qualquer coisa ele se abala. Meus irmãos, aqueles discípulos ali, eles andavam com Jesus 24 horas, os milagres que Jesus fazia e faz no dia de hoje. Você mesmo tem vários testemunhos, eu creio, para dar. Tem coisas que os seus olhos têm visto, que só a misericórdia de Deus. Pelo menos aqui na nossa congregação, aqui no nosso ministério, meu irmão, são muitos testemunhos, só a própria mão de Deus. Para a honra e glória do Senhor. Nem eu, nem a pastora, nós não podemos nada, meu irmão, mas em nome do Senhor Jesus podemos tudo. Glória a Deus, meus irmãos. Eleva essa tua fé. Amém, meu irmão? Vou estar parando aqui para esse vídeo não ficar longo. Amém? Vou estar orando aqui o Pai Nosso. E eu gostaria que quem puder, ora comigo em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Eleva o teu pensamento no que você mais precisa no dia de hoje. Amém? Aleluia, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Pai. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nos perdoamos os nossos devedores. Mas nos deixes cair em tentação, Pai. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje e sempre. Fala hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Que Deus esteja contigo, meus irmãos, nesse dia de hoje. Amém. Não sei o que você está passando, mas em nome do Senhor Jesus, a vitória é certa. Se você crer, se você não duvidar como Pedro duvidou, a vitória é certa. Amém? Fica com Deus. Até outra hora e compartilha esse vídeo. Que a partir do momento que você compartilhar esse vídeo, meu irmão, você está ajudando outras pessoas a ouvir a palavra de Deus. Fica com Deus.